Olá, meus irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui, mais uma semana, mais um estudo bíblico, onde nos reunimos para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Quero que você ore por mim, eu vou orar por você. Vamos pedir a direção do Senhor a mais esse estudo, por gentileza. Pai bondoso, Deus supremo, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Mais uma semana, com vida, com saúde, podermos abrir a sua santa palavra. Pedimos a tua direção nesta hora, Senhor. Ilumina nossa mente, o nosso coração com teu Santo Espírito. Fala mesmo, Pai, mais profundo do nosso coração. Visite todas as famílias, os enfermos, ó Pai. Dá-nos o teu vigor espiritual, força, fé, alegria, ó Pai. Vontade de continuar caminhando, ó Deus, levando a tua palavra adiante, conforme o teu querer e a tua vontade. Seja sobre nós, ó Pai, a tua bênção, a tua presença, a tua paz. Hoje e sempre, ó Deus, pedimos a tua direção. No nome de Jesus. Amém. Vamos deixar o Senhor falar conosco? Mais uma semana, estamos caminhando então, estudo da palavra do Senhor, Epístola aos Hebreus. Hoje, o capítulo 3. Nós vamos ler do primeiro versículo ao 19. O capítulo 3, ele possui 19 versículos. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, do versículo 1 ao 19. Hoje com o tema, o perigo da incredulidade. A palavra de Deus diz assim na minha tradução. Acompanhe, por favor. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, ao qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois,
que não puderam entrar por causa da incredulidade. Que a palavra do Senhor seja bendita e louvado seja o nome do nosso Deus para sempre pela leitura da sua palavra. Amém, meu povo? Rapidamente, o perigo da incredulidade. Algumas considerações são importantes eu fazer para você antes de adentrarmos mesmo profundamente nesses versículos preciosos nesta hora. Originalmente, Moisés era um profeta. Embora tenha exercido a função de sacerdote, sabia? E até de rei. No entanto, Moisés foi chamado por Deus, mas Cristo foi enviado por ele. Moisés foi chamado por Deus, mas Cristo foi enviado por Deus. Ele é o apóstolo ou o enviado. Está aí no versículo 1 que nós acabamos de ler, em Hebreus capítulo 3. Cristo também é o sumo sacerdote, posição que Moisés jamais ocupou. Além do mais, o ministério dele era uma vocação celestial, e não apenas o chamado terreno de Israel. Preste atenção que Moisés ministrou a um povo terreno, cujo chamado e cujas promessas eram principalmente daqui, terrenas. Cristo não. Cristo é o apóstolo, é o sumo sacerdote de um povo celestial, povo e estrangeiro, peregrino nesta terra, ou seja, só de passagem. Temos de acrescentar que Moisés era o profeta da lei e Cristo o apóstolo da graça. Aleluia! Moisés era o profeta da lei, Cristo o apóstolo da graça. Moisés pecou, mas Cristo teve uma vida sem pecado algum. Moisés pecou, Cristo não. Não é de admirar que no versículo 1, ele nos ordena: considerai atentamente Jesus Cristo. Amém? Perceba comigo então no versículo 1: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Qual que é o nome dele? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Qual o perigo de toda a incredulidade? Aquele que não crê, aquele que não vive o Evangelho, aquele que não vive Jesus Cristo, aquele que não acredita no seu santo sangue derramado na cruz do Calvário, não entrará no céu. Deus não tem parte com ele. Vai comigo no versículo 6, por favor. Cristo, porém, como filho em sua casa, ao qual casa somos nós somos a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Nós somos a igreja dele. Aonde você vai, a casa de Deus está. Aonde eu vou, a casa de Deus é. É o que diz o versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes, até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. A esperança é Jesus Cristo. 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. A pregação aqui aos crentes hebreus é feita através do Espírito Santo, como é feita a mim e a você nesta hora. É pelo Espírito Santo essa pregação. Hoje, versículo 7, se ouvires a sua voz, a voz de quem? A voz do Espírito. Versículo 8, não endureçais o vosso coração. Muitas pessoas têm endurecido o coração quando escutam a palavra de Deus. Muitas pessoas têm travado o coração quando o Espírito Santo quer falar. Não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, lá no dia do deserto, como todos aqueles fizeram, onde os vossos pais me tentaram. Quem é que é? Deus falando. Onde os seus pais me tentaram, pondo-me à prova,
e viram as minhas obras por 40 anos e mesmo assim preferiram alimentar a incredulidade. Qual é o tema do estudo hoje? O perigo da incredulidade. As pessoas têm visto o que Deus tem feito. As pessoas têm estudado o que Deus fez. Mas as pessoas têm negligenciado aquilo que Deus pode continuar fazendo. Isso é incredulidade, meus irmãos. Tem gente dentro da igreja, tem gente dentro da nossa família, tem gente no nosso meio. Se a gente não tomar cuidado, nós mesmos temos alimentado essa incredulidade. Quem alimenta a incredulidade não verá a Deus. Não verá. Por isso, diz o Senhor no versículo 10, me indignei, estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos, leem sobre mim, andam comigo, mas não conhecem os meus caminhos. Duras palavras, meus irmãos. Versículo 11, assim jurei na minha ira, Deus falando, ó. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, não vão entrar no céu, descanso eterno, estão fora, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, não entrarão no meu descanso, diz o versículo 11. Vamos prosseguir? Ou 12, tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade que vos afasta do Deus vivo. Sabe o que eu aprendo do versículo 12? Meus irmãos, eu vou até sublinhar. Quem alimenta no coração a incredulidade se afasta do Deus vivo. Dá uma sublinhada aí no seu versículo 12. Sublinha aí sua Bíblia, texto importante. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça em haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade nos afasta diariamente de Deus. Versículo 13. Pelo contrário, não precisa fugir disso. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Tem gente que não gosta de ser exortado. Tem gente que não gosta de ser chamada a atenção. Tem gente que não gosta de pastoral. Tem gente que não gosta quando o texto bíblico é lido e fala diretamente ao coração. Tem gente que não gosta da verdade. Porque a verdade fere, machuca, põe na parede, traz a realidade. A mentira não. A invenção não. A invenção massageia o coração. A mentira massageia o ego. A mentira prorroga a verdade. A mentira joga para frente aquilo que pode ser resolvido agora. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, agora, já, durante o tempo que se chama hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que nos traz engano? O que nos traz engano? O pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Versículo 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, agora, nesse momento, se ouvirdes sua voz, se ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração, como foi naqueles tempos, lá no deserto, onde Deus resgatou eles do Egito, usou Moisés como grande profeta, mostrou através da palavra que Deus estava com eles, levou eles para o deserto, mas a maioria deles morreram no deserto. Por quê? Porque endureceram seu coração, alimentaram o perigo da incredulidade. A incredulidade afasta os seres humanos de Deus. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja
endurecido pelo engano do pecado. Devemos sim guardarmos firmes até o fim a confiança desde o princípio que nós temos lido, crido, exortado uns aos outros e confiado. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Aí nós adentramos no versículo 17. E contra quem se indignou Deus por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Versículo 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso eterno, senão contra aqueles que foram justamente desobedientes, como diz o versículo 18? Quem é desobediente não faz parte da mesa do Senhor. Quem é desobediente não vai morar com Deus. Quem é desobediente não tem parte com o Senhor. Não tem negociação, meus irmãos. Não tem negociação. Versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade, a porta se fecha. Quem é incrédulo, a porta se fecha. Quem é incrédulo, quem não crê, quem não anda com Deus, não vai morar no céu. Não tem negociação, meus irmãos. Palavra dura, palavra pesada, palavra direta e objetiva, mas necessária. O perigo da incredulidade é isso. Hebreus capítulo 3, do versículo 1 ao 19. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Que Deus nos guarde na sua palavra e pelo seu poder. Vale a pena sim. Vale a pena continuar crendo no Filho poderoso de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado por você estar conosco aqui em mais um estudo da Palavra de Deus no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Um abraço a você e toda a sua família. Eu espero ver você na semana que vem, se assim for a vontade do Senhor. Grande abraço. Deus te abençoe.